Eu e você somos geneticistas e estamos num consultório atendendo uma mãe, a dona Lúcia. Ela tem 2 filhos, o Cauê, de 8 anos, e o Jorge, de 5 anos. Os dois foram diagnosticados pelo pediatra com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Dona Lúcia não entende como nem por que isso aconteceu. Por que justo com seus filhos? Será que foi culpa dela? Uma das coisas mais difíceis para familiares de pessoas com deficiência intelectual é lidar com a incerteza sobre a condição. Algumas famílias ficam muito aliviadas quando descobrem o que causou a deficiência intelectual, se libertando do medo de ter contribuído para o desenvolvimento da condição. No vídeo O que é deficiência intelectual e como diagnosticar, explicamos um pouco sobre como a condição se apresenta nas pessoas. Mas o que é e o que causa a deficiência intelectual? Por que ela ocorre? A convidada de hoje é a Giovana, pesquisadora que vai esclarecer essas perguntas. A deficiência intelectual é considerada uma condição complexa e multifatorial. Quer dizer, tanto fatores genéticos quanto eventos e exposições que ocorrem durante o desenvolvimento contribuem para o seu surgimento, em diferentes proporções em cada caso. Por conta dessa complexidade, nem sempre é possível determinar a causa da DI de cada paciente. Em cerca de metade dos casos, existe um componente genético ou ambiental principal, que tem maior peso para a deficiência intelectual se desenvolver. Você pode dar alguns exemplos de fatores ambientais que já são bem conhecidos pela ciência? Claro! Um exemplo importante é o consumo de álcool durante a gestação. A bebida pode levar ao desenvolvimento de várias alterações no filho, incluindo deficiência intelectual. Essa situação é chamada de síndrome alcoólica fetal e não existe nenhum nível considerado seguro de consumo de álcool durante a gravidez para prevenir essa condição. Infecções durante a gestação, como rubéola ou toxoplasmose, também podem ocasionar deficiência intelectual, bem como falta de oxigenação no nascimento, infecções como meningite durante a infância e desnutrição, tanto da mãe durante a gestação, quanto da criança durante o período de desenvolvimento após o nascimento. Também existem casos bem documentados em que a DI é resultado de uma alteração genética. Você poderia mencionar algum? A síndrome de Down é a causa genética mais frequente da deficiência intelectual e resulta da presença de 3 cromossomos 21 ao invés de 2 no genoma da pessoa. O cromossomo é basicamente uma molécula de DNA compactada. Também vale mencionar a síndrome do X frágil, que afeta mais frequentemente homens e é considerada a segunda causa genética mais comum de deficiência intelectual. Essa síndrome é causada por alterações em um gene chamado FMR1. Alterações nele também são encontradas com frequência como causa do transtorno do espectro autista. Na verdade, pode ocorrer DI e autismo na mesma criança algumas vezes. Lembra da dona Lúcia e seus 2 filhos? Um teste genético identificou uma alteração exatamente no gene FMR1, causando deficiência intelectual e autismo nos meninos. A síndrome do X frágil é uma causa de deficiência intelectual que também é hereditária, pois a alteração genética que causa a síndrome, em geral, está sendo transmitida entre as gerações da família. Como o gene está localizado no cromossomo X, que é sempre passado pela mãe para os filhos homens, a alteração genética da síndrome do X frágil é transmitida pela mãe para os seus filhos com a condição. Tem várias outras complicações nessa síndrome, mas isso fica para um outro vídeo. Com essa informação da transmissão da mutação pela mãe, a dona Lúcia poderia acreditar que tem alguma culpa pelos seus filhos terem deficiência intelectual, mas isso não é verdade. A informação genética que temos e que passamos aos nossos filhos não depende da nossa escolha e nem da nossa vontade, então ela não é nossa responsabilidade. É simplesmente algo a que todos estamos sujeitos. O mais importante nesse caso é passar em uma consulta de aconselhamento genético para estimar qual a chance de ter outros filhos ou filhas com deficiência intelectual e poder fazer um planejamento familiar bem informado. Agora, falando especificamente de genética, saca só a quantidade de genes que já foram associados à deficiência intelectual. Nós, seres humanos, temos cerca de 20 mil genes com informações para a produção de proteínas, que executam as mais diversas funções no organismo. Desses genes, cerca de 800 já foram associados à deficiência intelectual quando alterados.
mas estudos recentes sugerem que esse número pode chegar a 2.000. Por isso, costumamos dizer que essa condição apresenta heterogeneidade genética, ou seja, muitos genes diferentes podem causar a deficiência intelectual quando individualmente alterados. Giovana, como é estudar essa salada gênica, hein? Andréia, uma das coisas que mais complica os estudos é que duas pessoas com quadros clínicos muito parecidos podem apresentar alterações em genes diferentes. Como se isso não bastasse, o contrário também é verdadeiro. Pessoas com um conjunto de sinais clínicos diferentes podem apresentar alterações em um mesmo gene. Tudo isso para dizer que a deficiência intelectual é uma condição complexa, com diversas causas genéticas, o que dificulta o diagnóstico e a compreensão de cada caso individual. Mas por que a gente tem genes que podem causar deficiência intelectual? Essa é uma pergunta muito importante. Todos os genes, que são segmentos do nosso DNA, desempenham função relevante no nosso organismo. Eles só estão associados a doenças caso apresentem algum erro que se reflita em uma proteína com função alterada ou anulada. Os genes associados à deficiência intelectual contêm informações para a produção de proteínas essenciais para o desenvolvimento ou funcionamento do cérebro. Algumas atuam no processo de aprendizagem e de formação de memória, por exemplo. Só quando estes genes estão alterados, pode haver consequências, como a deficiência intelectual. Bem, vimos que identificar a causa da deficiência intelectual não é fácil, mas pesquisas na área contribuem para a compreensão dessa condição. Com isso, aos poucos, vamos tendo diagnósticos mais precisos, o que ajuda a orientar a família sobre a manifestação da condição, especificamente no caso daquela pessoa, e também indicar terapias de suporte para os sinais que se manifestam, ou ainda orientar quanto a sinais que podem vir a se manifestar, e sugerir intervenções para melhorar o desempenho intelectual e adaptativo já na infância e também na vida adulta. Além disso, muitas vezes o diagnóstico permite determinar em consultas de aconselhamento genético se há risco de recorrência da deficiência intelectual em outra pessoa da família. Saber a causa pode até mesmo permitir estabelecer conexões com outras famílias acometidas pela mesma condição, o que fornece uma rede de suporte em diversos aspectos, como apoio emocional e articulação de demandas para políticas públicas em saúde. Esperamos que as informações sejam úteis e não esqueça de compartilhar o vídeo para que o conhecimento chegue a mais pessoas. Até mais!